Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta com o programa Cristianismo e Evangelho. Nós estamos aqui à mesa com o pastor André Lopes. Amém. Paz do Senhor. Com o pastor Lauro. Paz do Senhor. E nós vamos dar seguimento ao assunto que nós iniciamos no episódio anterior, sobre salvação. Hoje, como tema desse episódio, nós vamos entender onde está a Trindade no projeto de salvação. Nós queremos deixar um texto aqui, que vai ser para a nossa meditação nesse episódio, que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. No episódio anterior, nós vimos a salvação como o grande projeto de Deus. Então é importante que esse projeto é aquele que tem o objetivo de tornar o homem novamente um cidadão dos céus. E em toda a palavra nós vemos a presença da Trindade, ou seja, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós observarmos, falamos sobre criação no episódio anterior, né? Na criação foi citado o primeiro verso da Bíblia, que está em Gênesis 1:1, diz assim, a primeira parte do verso, assim, no princípio criou Deus, que a transliteração do hebraico desse texto é Bereshit bara Elohim. A palavra Elohim é um plural de dois, um plural dual. Ela existe somente no hebraico, assim como Jerusalém. Jerusalém é Yerushalayim, e ela possui um sufixo in. Todo sufixo in no hebraico significa plural. No idioma português você acrescenta simplesmente o S, né? Mas quando se lê Elohim, é natural pensar, né? No princípio criou Deus. Pode-se pensar, no princípio criou deuses. Mas o verbo bará está no singular, mostrando que aquela expressão Elohim não está no plural como nós conhecemos de plural. Se fossem deuses, o verbo bará deveria também flexionar para o plural. Então, esse plural no hebraico, esse plural de Elohim, Yerushalayim, é chamado plural majestático, porque é um recurso linguístico para enfatizar a supremacia e a plenitude de atributos, no caso, Deus. Então, Elohim não significa muitos deuses, mas o Deus Supremo, o Deus Todo-Poderoso, ressaltando que é um Deus trino. Por que doutrino? Por que Deus trino? Porque está ali a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver nesse episódio. Onde é que está a Trindade no projeto de salvação? Amém. Glória a Jesus. É interessante quando nós observamos a Trindade nesse projeto glorioso de salvação, porque como o pastor Fábio acabou de mencionar, essa operação da Trindade, ela precisa ser vista como uma operação que é indissociável. Na verdade, Deus está agindo da sua forma e há uma complementação, mas nós podemos até mostrar algumas faces que são mais, de alguma forma, evidenciadas para a ação de cada figura dessa. Nós falamos da Trindade, naturalmente, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no texto que nós usamos aqui na abertura desse programa, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, nós vamos agora observar onde está a ênfase de cada operação. Por exemplo, quando nós falamos do Pai, a carta diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então ela menciona até de forma muito simples de compreender, a ação do Pai. E essa ação do Pai, ela está ligada aí à eleição, ela está ligada aqui, como nós vemos no texto, a uma presciência. Essa palavra, ela significa que há um conhecimento antecipado, há um conhecimento anterior de Deus. E é interessante porque quando você percorre a Bíblia, né, você vai ver Davi falando sobre isso de uma forma maravilhosa, né? O Senhor me viu ainda substância informe, né? Antes de tudo, todas as coisas estavam escritas no teu livro. Então há aí um aspecto muito interessante dessa ação
em um conhecimento antecipado de Deus. Então Deus estabeleceu a salvação desde a eternidade. A figura do Filho, né? Você pega aqui a carta de Pedro e ele vai falar exatamente nesse sentido, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, esse aspecto da aspersão, ele estava ligado ao sacrifício, né? O sacerdócio fazia isso, né? Ele pegava ali o sangue e aspergia, ele jogava sobre aquilo que deveria ser santificado. E aqui há um aspecto interessante nesse ponto, porque mostra exatamente que em Jesus o plano de salvação está ligado à sua própria vida que foi derramada na cruz do Calvário, o seu sacrifício poderoso. E por último nós vamos ver a ação do Espírito Santo, quando é mencionado aqui na carta de Pedro a expressão em santificação do Espírito. Então, quem é o Espírito Santo nesse glorioso projeto? Ele é aquele que separa o homem, né? E aí a santificação significa separação. Então o Espírito Santo é aquele que santifica, que separa das coisas que o homem fazia. Então às vezes as pessoas têm os seus vícios, têm as suas questões, coisas que estão ligadas ao velho homem, e o Espírito Santo é aquele que vai fazer com que o homem seja transformado dia após dia e chegue a um processo maravilhoso nessa jornada de comunhão com Deus. Amém. Essa salvação é um assunto muito especial, né? Porque nesse projeto, e principalmente quando nós estamos olhando no quesito da Trindade, né? A salvação e a Trindade, a operação, nós vemos algo extraordinário, como Deus preparou todas as coisas, né? Então, salvação é algo que está inerente à operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é interessante, pastor Fábio, que a salvação é a revelação de Jesus ao homem. Salvação é um processo que ocorre na vida do homem, mas ele vai se caracterizar quando Jesus se revela ao homem. Como foi dito aqui no início, a eleição ela é antes do conhecimento do homem, né? Ou seja, pela presciência de Deus, ele elege o homem. Mas quando ele tem uma experiência com o Senhor Jesus, ele então descobre que o projeto de salvação é para ele também. É para alcançá-lo e para levá-lo para uma vida eterna com Deus. Agora, esse processo de salvação, ele se caracteriza através da Trindade. É uma operação da Trindade, como foi dito aqui pelo pastor André. Tem uma operação, a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante, pastor Lauro, lembrar que a eleição é uma eleição para todos. Não é uma eleição com acepção. Deus, quando elege pela soberania dele, e elege a todos. Há muitas dúvidas, às vezes, que as pessoas têm. Não, Deus elegeu a mim, não elegeu a outro, ou elegeu o outro, não elegeu a mim. Não, a eleição é um ato soberano de Deus para todos, não há acepção. Há algumas correntes até denominacionais que entendem de outra forma, mas a palavra é clara nesse sentido. A palavra, como o companheiro disse, ela corrobora isso. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, falamos até no episódio anterior. Deus não amou um grupo. O verso diz, Deus amou o mundo. E o seu amor, ele é de uma maneira que o servo não pôde mensurá-lo, né, como foi dito também no episódio anterior, mas de uma maneira que ele deu o seu filho para todo aquele que nele crê. Então, a eleição foi feita por Deus a todos e colocou nas mãos do homem a decisão sobre a salvação na sua vida ou não. Então, voltando à parte da eleição do Pai, né, abordando um pouco mais, nós vamos ver que essa eleição ela é antecipada, né, ela, pela presciência, ou seja, o acontecimento antecipado. Nós vamos ver isso em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, podemos citar na vida de Isaías, lá no capítulo 49, verso 1. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Então Isaías aqui escrevendo sobre a sua eleição, antes mesmo dele saber disso, dele poder tomar conhecimento disso. Podemos falar também sobre Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então não só a salvação de Jeremias está aqui mostrada antes do seu nascimento,
como um propósito para a vida dele na presença do Senhor. Podemos citar também Paulo, né, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 15. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. E tantas outras citações que vão mostrar esse pré-conhecimento de Deus elegendo o homem. E como foi dito no início, sem acepção. Deus não faz distinção. O homem está eleito para a salvação. Mas ela vai se caracterizar na vida do homem pelo chamado do Filho. É Jesus que vai chamar o homem. Salvação é uma revelação. Então, quando Jesus se apresenta para o homem, mostrando para ele essa salvação, ali o homem descobre que ele foi eleito. Não porque uma pessoa contou, mas porque o próprio Filho de Deus traz ao conhecimento do homem a existência desse projeto. Nesse momento, Pastor Fábio, é muito importante destacar que agora o homem vai fazer o uso do seu livre-arbítrio. Ou seja, livre-arbítrio significa juiz das suas próprias ações. Ele vai decidir se ele quer. E nessa escolha agora, o homem tem duas opções. Ele pode aceitar o projeto, ele pode aceitar o chamado, ou ele pode rejeitar. Se ele aceitar, ele vai ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Mas se ele rejeitar, ele vai permanecer na sua caminhada sem uma eternidade com Deus. Alguns, né, são chamados em momentos de alegria, outros passando por alguma dificuldade, né, o chamado, a revelação de Jesus, de cada um é no momento da caminhada. Mas é certo que em algum momento ele vai se revelar ao homem. E o selo, né, a participação da Trindade. Nós falamos da participação da Trindade na salvação. O Pai elege o homem, o Filho chama, e o Espírito Santo, ele entra como um selo da salvação na vida do homem. Paulo se refere a essa ação do Espírito Santo no projeto em santificação do Espírito. Vamos lembrar aqui do texto que foi lido, né? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito. Então a palavra santificar, ela tem um significado, ela significa estar separado para um serviço especial. E há uma distinção entre o hebraico e o grego, né? No hebraico, a palavra santificar significa consagrar, ser separado. E no grego significa separar das coisas profanas e se dedicar a Deus. Então, essa santificação que o Espírito Santo faz na vida do homem é separar o homem de tudo aquilo que um dia o afastava de Deus, para que agora ele esteja mais próximo, caminhando com Deus. Vemos isso na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. O servo, então, ele é chamado para estar separado do pecado e pronto para servir a Deus e andar com Deus. A religião até deturpou isso um pouco, né? Porque o chamado para a salvação não é uma mudança de religião, é uma mudança de vida. Então, muitos deturparam a santificação como uma mudança de roupas, de palavras, de gestos. Não, a mudança começa no coração. A gente começa a se transformar. Não é de fora para dentro. Mas de dentro para fora. É a partir da revelação, como foi colocado, né? A partir da revelação de Jesus, a partir desse chamado, e o homem se posicionando, eu quero a bênção, então o Espírito Santo vai começar a operar de dentro para fora. As mudanças não são exteriores para mudar o que está dentro, não. Exatamente. É de dentro, as coisas vão mudando. Para encerrar aqui a minha participação, gostaria de citar o exemplo do chamado de Jesus na vida de Zaqueu. O Senhor, quando chama Zaqueu, ele recebe, a Bíblia diz que ele recebe Jesus com júbilo, com alegria. E antes que Jesus dissesse o que estava errado na vida dele, a presença de Jesus no seu coração já o incomodou a dizer para Jesus que ele ia colocar em ordem as coisas que estavam erradas. Então o encontro com Jesus muda o homem. E o homem passa a ter esse propósito que foi dito aqui agora pelo companheiro, né? Ela começa a acontecer de dentro para fora. Ele já exteriorizou isso. Eu vou mudar porque agora eu quero viver próximo do meu mestre. Gera arrependimento e desejo uma nova posição. Pegando até esse gancho aqui que o pastor Lauro acabou de colocar sobre o exemplo de Zaqueu, nós podemos dizer que o encontro com Jesus torna o homem consciente. Né? É verdade. Porque antes disso, a Bíblia chama esses tempos anteriores de tempos de ignorância. Né? E até é importante nós lembrarmos que entre a eleição e o chamado,
muitas coisas passam. Muitas questões que, como o pastor Fábio acabou de colocar, nós nos arrependemos, né? Nós, às vezes, quando lembramos disso, traz até uma certa vergonha e tudo, mas é importante lembrar que o Senhor, através de Jesus, ele nos purifica de cada pecado, né? E nós temos a chance de começar uma nova vida com Jesus a partir desse momento do chamado. E até lembro aqui de quantas coisas Deus faz para preservar aqueles que Ele escolhe, né? Às vezes, se nós fôssemos trazer à memória os livramentos, os momentos que o Senhor pôs a mão, porque o Senhor estava nos separando para esse dia glorioso do nosso chamado da salvação. É isso mesmo. Aqui hoje nós vimos essa operação maravilhosa da Trindade, né? O Pai elege, o Filho chama e o Espírito Santo sela, né? E conduz o homem que quer essa bênção. Então, essa operação desse Deus Trino, que está tanto na obra criadora quanto na redentora, né? É nela que nós vemos como a palavra é coerente, né? Você não vê sombra de variação na palavra. A palavra é perfeita, né? E os dois projetos, né? A criação, ela opera para a morte. Tudo vai passar. O pastor André lembrou aqui, né? Quando Pedro fala, olha, porque o ladrão da noite vai vir, os céus passarão em grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai tudo passar. Mas aquele que está na palavra não vai passar, porque Jesus é a palavra, é a salvação, é Ele que chama, Ele é o nosso advogado, e Ele é aquele que vai um dia nos receber lá na glória, quando o Espírito Santo completar essa obra salvadora na vida da igreja. Nós encerramos aqui esse episódio. Pastor André, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Fábio, Pastor Lauro, é você que nos assiste, a paz do Senhor. Pastor Lauro. A paz do Senhor Jesus, paz do Senhor a todos. E a paz do Senhor a você também. Continue conosco. Vamos continuar falando sobre salvação. A paz do Senhor.